Ok, estamos de volta. Joia! Mais questões, mais coisa para fazer, aprender. Nós estamos chegando lá, tá certo? Veja a questão de número 136. Na noite de segunda-feira, Júlia comprou certa quantidade de morangos e colocou todos em um pote, certo? Na manhã de terça-feira, Júlia comeu 2 morangos e levou para o trabalho a metade do que restou no pote. Na manhã de quarta-feira, certo? Júlia comeu 3 morangos e levou para o trabalho a metade do que restou no pote. Ao voltar para casa, Júlia comeu um único morango que havia no pote. Sabendo que somente Júlia retirou, tá certo, morangos do pote, a quantidade de morango que ela comprou na segunda-feira é um divisor de. Pronto. Então vamos imaginar. Presta atenção. Vamos imaginar. Na segunda-feira. Então, ó. Na segunda, ela tinha no pote, presta atenção, na segunda-feira, ela tinha no pote X morangos. Então, vamos ler com muita atenção. Ó. Na noite de segunda-feira, Júlio comprou certa quantidade de morangos e colocou todos em um pote. Tá aí, todos em um pote. Na manhã de terça-feira, Júlia comeu 2 morangos. Então, na manhã, ela comeu 2 morangos. X menos 2. Ok? Então, ela comeu 2 morangos. Na manhã de terça-feira, Júlia comeu 2 morangos e levou para o trabalho a metade do que restou. Então, restou quem? X menos 2 sobre 2. Restou X menos 2. Mas ela levou a metade para quem? Metade para o trabalho. Ó. Na manhã de terça-feira, Júlia comeu 2 morangos. Então, ficou só, restou quem? X menos 2. E levou para a metade para, tá certo? 2 morangos. E levou para o trabalho a metade do que restou no pote. Então, levou para o trabalho. Então, eu chamo isso aqui, para não ficar muito extenso, eu chamo de Y. Tá certo? Chamo de Y. Tá certo? Então, o que eu tenho mais? Presta atenção. Na manhã de quarta-feira, isso aqui foi na terça, né? Aconteceu. Na manhã de quarta-feira, o que aconteceu? Tá certo? Então, vamos imaginar que ela tenha Y. Ela agora passa a ter Y. O que aconteceu? Ela comeu 3 morangos. Então, ficou Y menos 3. Quanto foi que restou? Restou, lógico, restou quem? Y menos 3. Tá certo? Então, Y menos 3. Ela levou a metade, tá certo? Então, a metade, lembre, ela tinha Y na quarta-feira. Tirou 3, comeu. Ela restou Y menos 3. Ela levou a metade, tá certo? Ela levou a metade para o trabalho. Quando ela voltou, ela comeu o último morango. Então, isso aqui representa quem? Um morango. Tá certo? Restou, ela levou a metade, ficou a outra metade. Então, restou. E diz bem aqui, que ao voltar para casa, Júlio comeu um único morango. Então, isso aqui representa quem? Um único morango. Então, vamos começar a brincadeira. Y menos 3 sobre 2, isso é igual a 1. Se eu multiplicar em cruz, Y menos 3 é igual a 2. Então, Y é igual a 2 mais 3, deslocando. Então, Y é igual a 5. Mas eu não quero o valor de Y, eu quero o valor de X. Nós sabemos que X menos 2 sobre 2 eu chamei de Y, não foi isso? Então, X menos 2 sobre 2, tá certo? Eu vou igualar aqui a 5. Vou igualar a 5. Se eu multiplicar em cruz, X menos 2 é igual a 10. Deslocando para o outro lado, X é igual a 10 mais 2.
Então, x é igual a 12. Lembre, a facilidade dessa questão, certo? A facilidade dessa questão, porque ele está pegando a metade. Então, se ele pega a metade, fica a outra metade. Vamos imaginar, passivo, que se fosse um terço, aí restava quem? Restava 2 terços. Ó, se ele pegasse um terço, restava 2 terços. Aqui é beleza. Tira a metade, resta a metade. Tá certo? Então, lembrem, o x, o que representa para nós esse x aqui? Representa a quantidade de morango que ela comprou. No caso, ela comprou 12 morangos. Ele pergunta, a quantidade de morango que ela comprou na segunda-feira é um divisor, 12. Lembre, ela comprou 12 morangos. Aí eu pergunto, desses números aqui, quem é que 12 divide uma divisão exata? 12 divide uma divisão exata é o C. Ele pergunta, ela comprou na segunda-feira um divisor de quem? De 50? Não. Divisor de 55? Não. Divisor de 60. Então, o item correto é o item C. Tá certo? Cuidado, isso é para evitar, eles usam muito essa técnica para evitar o chute ou a tentativa, pegar as opções e ficar testando. Aqui, menino, tem que resolver. Então, lembre, essa foi a questão de número 136. Certo? Veja agora a questão de número 137, dando continuidade aos nossos exercícios. Quando Gabriel nasceu, seu pai tinha 21 anos. Hoje, Gabriel tem, certo, 1/4 da idade do pai. A idade atual de Gabriel é. Então, veja o seguinte. Esses problemas sempre eu trabalho com a ideia de tempo. Eu tenho pai, então eu tenho a situação aqui. Ó, a situação é essa. Eu tenho pai e tenho filho. Pronto, tenho pai, tenho filho. Eu tenho passado e eu tenho presente. Pronto. Ora, ele diz assim, quando Gabriel nasceu, ora, Gabriel tinha 0. Tá certo? Seu pai tinha 21 anos. Então, aqui, ó, o pai tem 21 no passado. No presente, olha, no presente, ele diz que Gabriel tem 1/4 da idade do pai. Se eu chamar a idade do pai de x, a idade do Gabriel será 1/4. Então, para evitar fração, eu digo a idade do filho é x e a idade do pai é 4x. Para evitar fração, eu uso essa técnica. Lógico, se eu chamasse aqui de x, isso aqui seria 1/4 de x. Eu geraria fração. Então, para evitar isso, eu chamo isso aqui de x, isso aqui representa 4x. Qual é o detalhe? Que a diferença de idade, qualquer que seja o tempo, a diferença de idade vai ser sempre quem? 21 anos. O pai não é mais velho 21 anos, quando o filho nasceu, o pai tinha 21 anos. Então, implica 4x menos x, isso aqui dá 21. Aí a diferença das idades, tá certo? Em qualquer época, dá 21. Então, 3x é igual a 21. Então, x, na realidade, como esse 3 está multiplicando, então você passa ele dividindo. Então, implica que x é igual a 7. Pronto. Vamos ver agora o que o nosso amigo na questão está a perguntar. Certo? A perguntar. Tá certo? A idade atual. A idade atual representa o quê? Ó, a idade atual representa presente. No presente. Que eu chamei de x. Então, qual a idade atual do filho? Resposta, 7 anos. Tá certo? 7 anos. Então, vamos ver agora as opções. É um múltiplo de 11, é um múltiplo de 7, pronto. Então, resposta correta, B de bola. É um múltiplo de 7. Então, B de bola. É um múltiplo de 7.
Então, encontrei 7. Então, veja aqui comigo. Só para lembrar, quem é múltiplo de 7, ó. O múltiplo de 7 é, ó, múltiplo de 7 seria quem? 0, positivo, ó. 0, 7, 14, 21, certo? E aí a farra continua. Esses são os múltiplos de 7, ok? Então, item correto, B de bola, ok? Então, veja comigo agora a questão de número 138, tá joia? Vamos ler com muita atenção. Em uma escola, os agentes de cozinha prepararam certa quantidade de suco para lanche, tá certo, dos alunos. Os alunos, tá certo, do turno da manhã consumiram um terço dessa quantidade, ok? Enquanto que o turno da tarde consumiram 2/3 da quantidade de suco que sobrou. Olha aqui o problema. Consumir 2/3 do suco que sobrou. Se ainda restaram 4 litros de suco, qual foi em litro a quantidade de suco preparado nesse dia? Então, questãozinha de fração. Então, me acompanhe para você ver como é que eu tenho. Então, eu sempre gosto de trabalhar com a ideia de fração como se fosse uma barra de chocolate. Então, o que foi que nós temos aqui? Nós dividimos em 3 partes, certo? Nós dividimos suco em 3 partes. O que é que o nosso amigo diz no enunciado da questão? Ele diz que os alunos da turma da manhã consumiram 1/3 dessa quantidade. Então, eles consumiram da manhã. Isso aqui foi da turma da manhã, ok? Então, eles consumiram 1/3. Lógico, sobrou o quê? Sobrou 2/3, certo? Sobrou 2/3. Aí, o que que o nosso amigo diz na questão? Ele diz que a turma da tarde, isso aqui é 2/3. Ó, a turma da tarde, eles consumiram, certo? 2/3 da quantidade de suco que sobrou. Então, eles consumiram, ele diz assim, ó, os alunos do turno da manhã, tá certo? Consumiram 1/3 dessa quantidade. Então, 1/3 sobrou quem? 2/3. Lembre que isso aqui representa 2/3. Tá certo? Da quantidade de suco que sobrou. E ainda, aí ele diz, a quantidade da tarde consumiu 2/3 da quantidade de suco que sobrou. Então, a turma da tarde, preste atenção, a turma da tarde, eles consumiram 2/3, então, ó, 2/3, lembre, 2/3 do que sobrou. Ora, se eles consumiram 2/3, então, na realidade, restou quem? Restou 1/3. Se ele consumir 2/3, então, restou quem? 1/3 de quem? De 2/3. Restou 1/3 de 2/3 do total de suco. Que isso representa o quê? Representa 4 litros. Então, lembre, olha aqui. Olha o que nós temos dessa questão, para entender bem clarinho. Então, desses 2/3, o que foi que aconteceu? A turma da tarde, eles consumiram quem? 2/3, né? Então, a turma da tarde, eles consumiram, tá aqui, ó. Eles consumiram 2/3. Então, restou quem? Restou 1/3. 1/3 de quem? De 2/3 do suco, que representa quem? 4. Simplificando um pouco, dando uma multiplicaçãozinha aqui. Então, eu tenho 2S. Isso aqui vai ser igual a quem? 3 vezes 3, 9. 4 vezes 9, 36. Então, está multiplicando, está dividindo. Pronto. O total de suco representa 18 litros. Pronto. Então, nós temos aqui 18 litros. Alerta geral. O novo valor é 2/3 isso aqui. Então, a turma da tarde consumiu, lembre, a turma da tarde, para ficar bem clarozinho, né? A turma da tarde, ele consumiu, ó, consumiu 2/3.
Então, restou 1/3. 1/3 de quem? De 2/3 do total de suco, que é 4. Então, 18 litros. 18 litros está no item C. Olha o que ele pergunta. Se ainda restaram 4 litros de suco, foi isso aqui que eu trabalhei. 4 litros de suco. Qual foi em litros a quantidade de suco preparado nesse dia? Resposta, 18 litros. C de coisa boa. Muito bom quando a gente acerta uma questão, professor, que é um passo a mais que está dando para chegar a alcançar os nossos objetivos. Então veja agora a questão de número 139. No setor de vendas de uma empresa, olha aqui, cuidado. No setor de vendas de uma empresa, a razão entre o número de funcionários, tá certo? Funcionários e de funcionárias é nessa ordem igual a 9/8. Se 6 funcionários foram demitidos e 2 novas funcionárias foram contratadas, então essa razão passaria a ser igual a 2/3. Pronto. Quantos funcionários trabalharam nesse setor? Então, para evitar funcionário, eu chamo de homem e mulheres. A primeira situação, homens, que é funcionários, e mulheres. Então, vamos pegar aqui os dados. Acompanhe para o seu material. Ele diz assim, tá certo? No setor de venda de uma empresa, a razão entre o número de funcionários, que é homens, e o número de funcionários, mulher, é de 9/8. Pronto. Na primeira situação, tá certo? Na segunda situação, ele diz assim, tá certo? Se 6 funcionários foram demitidos, então a quantidade de funcionários vai diminuir de 6. E 2 novas funcionárias, mulheres, vão ser contratadas, tá? 1 mais 2. Diminui 6 para os funcionários, que para os homens, e aumenta 2 para as mulheres, que são as funcionárias. Essa razão passa a ser de 2/3. Pronto. Quantos funcionários, então, quantos homens, tá certo, trabalham nesse setor? Então, aqui é a preparação, tá certo? Então, nós temos que nos preparar para resolver a questão. Então, um pouquinho de álgebra. Então, veja aqui comigo. Então, se eu multiplicar em cruz, sem dificuldade nenhuma, eu tenho 8H igual a 9M. Pronto. Daqui eu posso deslocar para cá, 8H menos 9M, isso é igual a 0. Pronto. Primeira equação preparada. Isso é um sistema, né? Então, vamos para a segunda equação. Se nós multiplicarmos em cruz, nós temos 3 que multiplica H menos 6 é igual a 2 que multiplica M mais 2. Repetindo, ó, produto dos meios igual ao produto dos extremos, ó, multiplicando em cruz. 3 que multiplica H menos 6, 2 que multiplica M mais 2. Aqui nós fazemos a história do chuveirinho, tá certo? Então, vamos ver o que acontece. 3H menos 18, isso vai dar 2M, certo? 2M mais 4. Então, desloca M para antes da igualdade e esse 18 após a igualdade. Então, 3H menos 2M, isso passa a ser, tá certo? 18 mais 4. Ó, menos 18, ó. Então, vamos repetir. 3M, deslocando para antes da igualdade, tá aqui a igualdade, deslocando, como é mais, vem menos. Esse menos 18 vai para o outro lado, vai mais. Então, implica que nós temos aqui 3H menos 2M é igual a 22. Pronto. Igual a 22. Pronto. Agora, nós temos duas equações,
certo? E duas variáveis. Lembre, o nosso objetivo é determinar o valor, certo? O nosso objetivo é determinar o valor de quantidade de funcionário, de M. Então, esse é o nosso objetivo. Calcular o H, que é o número de funcionários. Veja aqui, eu quero encontrar o valor de número de H. Então, veja comigo. Vou pegar essas duas equações. 8H. Então, as duas equações. 8H menos 9M, certo? Isso é igual a 0. 3H, certo? Menos 2M, isso é igual a 22. Pronto. Ora, para resolver um sistema, eu tenho sempre batido na mesma tecla. Você é que decide o que fazer. Lembre, o meu objetivo é encontrar o H. Se meu objetivo é encontrar o H, então eu tenho que eliminar quem? O M. Então, uma técnicazinha para você não ficar substituindo e gerar fração. Se você quer eliminar alguém, você pega os coeficientes dessa pessoa, eu quero eliminar M. Então, você pega os coeficientes de M e faz uma regrazinha, multiplica as equações ao contrário. O coeficiente da primeira equação, você vai multiplicar a segunda equação. O da segunda equação vai multiplicar a primeira equação. Pessoal, repita novamente. Então, lembre, o coeficiente na primeira equação vai multiplicar a segunda. O coeficiente da segunda vai multiplicar a primeira. Lembre, para quem eu tenho interesse de eliminar, um detalhe. Se os sinais aqui forem iguais, aqui tem que ser diferentes. Se for diferentes, aqui tem que ser o quê? Iguais. Como assim? Não são iguais? São negativos? Então aqui tem que dar um positivo e um negativo. Tanto faz como tanto fez. Eu vou colocar aqui onde eu tenho um valor menor. Tá certo? Então, repetindo. Você quer eliminar o M. Então, o que eu faço? Pego os coeficientes de M e faz a regrazinha. O da primeira equação multiplico a segunda, o da segunda multiplica a primeira. Um detalhe, se os sinais forem iguais, esse aqui tem que ser sinais diferentes. Se sinais forem diferentes, aqui tem que ser iguais. Então, multiplicando, o que nós vamos ter? Nós vamos ter menos 16H, mais 2 vezes menos 16H, menos 2 vezes menos 9 vai dar 18M. Isso é igual a 0. Multiplicando por 9. 9 vezes 3 dá 27H, certo? 9 menos 2, 9, então dá menos 18M. Isso é igual, 9 vezes 2, 18, vai 1. 9 vezes 2, 18, e 1, 19, 9 vezes 2, 18, vai 1, tá certo? 9 vezes 1, 18, 19. Então, pronto. Agora, vai acontecer o que o interesse, o pituzinho gostoso. Criamos simetria e eliminamos, sem dificuldade nenhuma, o valor do M. Ok. Juntando isso aqui, eu tenho 27 menos 16, então dá 11H. Era isso que eu estava interessado. Isso aqui elimina, isso aqui dá 198. Como está multiplicando, nós passaremos dividindo. Então, eu vou ter 198 dividido por 11. Pronto. 198, né? Dividido por 11, nós vamos ter, na realidade, quem? 18. Pronto. Então, resposta. A quantidade de funcionários, homens, né? Funcionário é igual a 18. Então, vamos ver aqui, voltando à questão, e vamos ver o que é o interesse. Quantos funcionários trabalharam nesse setor? Resposta,
certo? B de bola, B de bola. Pronto. Quantos funcionários trabalham nesse setor? Pronto. Questão de número 139. Joia. Agora vamos ver o que diz a questão de 140. Ok, questão de 140, reforçando. Veja aqui o que nós temos. No depósito de um grande supermercado, havia 1,5 de pacotes. Lembre, 1,5 de pacotes. Então, vamos ver aqui, ó. Havia 1,5 de pacotes. Cada um contendo uma dezena de sacos de macarrão. Se 14 dezenas e meia, se 4 dezenas e meia de pacotes foram postos à venda, quantos sacos de macarrão estarão no depósito? Veja aqui, pacote e saco, certo? Veja o que nós temos, certo? Então veja aqui, pronto. Ó, no depósito, então, veja aqui, pronto. Então, eu tenho, veja aqui, saco, ó, um depósito de grande supermercado, eu vi 1,5 de pacotes. Então, calma, pacotes. Então, nós temos pacotes. Então, nós temos, havia 1,5 de pacotes. Então, implica o quê? 150 pacotes. 1,5, quer dizer, 100 mais a metade de uma centena. Então, 150 pacotes. A certa havia 1,5 de pacotes. Cada contendo dezena de saco de macarrão. Ó, sacos de macarrão. Sacos. Cada pacote tem 10 sacos. Pronto. Cada pacote tem 10 sacos de macarrão. Então, o total, presta atenção, o total é simplesmente 10 vezes 150, que dá 1.500. Pronto. Então, contém 10 sacos, 1.500 sacos ao todo. Aí ele diz, havia 1,5 de pacote, cada um contendo uma dezena de sacos de macarrão. Cada um contendo 10 sacos. Aí ele diz, se 4 dezenas e meia, presta atenção, foi colocada à venda, lembre, foi colocada à venda 4 dezenas e meia, que é 45, certo? Se 4 dezenas e meia de pacotes. Então, lembre, de pacotes. Lembra, de pacotes. Cada pacote, tá certo? Ó, ele diz, se 4 dezenas e meia foram de pacote, foram postos à venda, certo? Pacote. Então, lembre, cada pacote tem 10 sacos, né? Ó, cada pacote tem 10 sacos. Então, se eu multiplicar isso aqui por 10, então foi colocado à venda 450 sacos, ok? Eu tinha, ao todo, preste atenção, 1.500 sacos. Ao todo, eu tinha 1.500 sacos. Se eu vendi 450, isso aqui vai dar 1.000 tá certo? Vai dar 1.050. Pronto. Era isso que ele queria, bem simples. Então, o que ele quer saber? Quantos sacos de macarrão restarão no depósito? Então, restarão no depósito, ó, isso aqui é o que tinha, isso aqui foi vendido, restarão 1.050. Isso aqui está no item D de dado, de delícia. Cuidado, pacote e saco. Essa foi a questão, certo, de número 140. Bem interessante, bem simples, para a gente movimentar essa ideia de dezena, centena, unidade de centena, unidade de milhar. Nós continuamos nessa luta, ok?